Olá, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre a temporada canceriana que começa amanhã, 21 de junho, e do solstício de inverno, tá? Por que eu vou falar do solstício de inverno, né? A astrologia tradicional se baseia na astrologia que vem do hemisfério norte, e lá é solstício de verão. Mas a gente mora no hemisfério sul, né? Eu sou brasileira, moramos no hemisfério sul e não faz o menor sentido eu falar de solstício de verão, ok? Tem astrólogos que falam, que levam em consideração solstício de verão, mas eu não, tá? Pra mim não faz sentido. Enfim, pra você que não me conhece, caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, sou astróloga e oraculista também. Trabalho com tarô, baralho cigano e runas, tá? Então seja bem-vindo, curta, compartilha. Compartilhe, se você não é canceriano ou canceriana, compartilhe com as pessoas queridas de câncer, tá? E parabéns aos cancerianos que estão iniciando um novo ciclo, tá? Cancerianos e cancerianas aqui que seguem o meu canal, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, sejam parabenizados e recebam um abraço caloroso para este novo ciclo. Então vamos lá, vamos começar falando do Sol em Câncer. Eu vou falar sobre a entrada do Sol em Câncer, tô aqui com a minha cola, tá, gente? Alguns aspectos deste início e ao longo da temporada, eu vou falando sobre os novos aspectos que vão se formando, ok? Então vamos lá. Toda vez que o Sol, ele entra num signo, é um grande evento. Na verdade, todo planeta, né? Mas o Sol, ele tem uma característica importante, porque o Sol, na astrologia... Bom, primeiro que o Sol, na astronomia, é o astro-rei, né? Todos os planetas, eles giram ao redor do Sol, né? Ele é o centro. Então, isso não é diferente no nosso mapa natal, por exemplo, onde a gente tem o Sol. A gente precisa desenvolver de forma consciente as qualidades do signo. Então, se você tem Sol em Touro, desenvolver as qualidades de Touro. Agora, o Sol em Câncer, desenvolver as qualidades de Câncer, tá? Você não é o teu Sol ainda. Então, você veio justamente para desenvolver essas qualidades, tá? E lapidar os aspectos sombrios que todos os signos têm, tá? E aqui eu vou falar das qualidades luminosas e sombrias de Câncer. Lembrando que se você não é canceriano, não tem nenhum aspecto importante, não tem nenhum planeta no signo de Câncer, você tem Câncer em algum lugar. Então, assim, né? Aqui no meu canal eu trabalho com todos os signos, mostrando a luz e a sombra. Se você não gosta de algum desses signos, eu lamento te informar, você tem eles em alguma área da sua vida. Então, alguma área da sua vida, você é canceriano, sim, tá? Pode ser no trabalho, tá? Pode ser com a família, pode ser no relacionamento, tá? Então, vamos tirar aqui alguns preconceitos astrológicos a respeito dos signos, tá? Pois bem, então o Sol agora, vamos lá, o Sol no mapa natal, ele tem a ver com essa representação de a gente trabalhar aquilo, essas qualidades do signo solar, para que a gente brilhe, para que a gente tenha autoestima, que a gente se desenvolva e todo o resto se desenvolva também, ok? Quando o Sol coletivamente muda de signo, a gente está falando de uma mudança de consciência, uma mudança de foco. Então, o foco saiu do racional, Gêmeos, do pensamento lógico, que é Gêmeos, tá? E agora ele vai para um signo que é de água, que tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Tem mais racional aqui, gente. Esquece a racionalidade agora, tá? A gente vai lidar com as nossas emoções, com os nossos instintos, com aquilo que a gente não sabe controlar. Ele é regido pela Lua. A Lua fala das nossas necessidades mais primitivas. A Lua no mapa astral tem a ver com a forma como a gente se nutre e nutre o outro. E é o regente do signo de Câncer. Então, assim, tem a ver com a nossa nutrição. Então, a gente vai olhar para as questões que nos nutrem, que nos desnutrem, tá? Tanto alimentares quanto emocionais, espirituais, etc. e tal, tá? Então, a gente vai sair dessa racionalidade e agora vamos ter foco mais nas nossas emoções, ok? Então, tem a ver com os nossos laços afetivos. E laço afetivo a gente não é racional. Ah, eu gosto dessa pessoa por quê? Porque eu gosto. Ou às vezes você tem um laço íntimo com alguém que te faz mal.
Não é verdade? Mas se você não consegue largar aquela pessoa, seja um relacionamento afetivo, ou seja uma amizade, ou seja um relacionamento com o seu trabalho, né? E aí, isso vai ser o foco agora, foco nessas relações. E você não consegue explicar porque você ainda tá nessa situação. Porque você tem padrões inconscientes. Então, câncer tem tudo a ver com o inconsciente. Padrões de complexos, que tem tudo a ver com a lua, que ainda estão te mantendo nessa situação, tá? Então, não dá para explicar racionalmente. A gente tem que entrar em contato com este lado agora, tá? Como a gente começou, então, esse ciclo, né, nessa semana, porque amanhã vai entrar o Sol em Câncer, no entanto, a gente começou a semana e o Sol em Câncer vai estar com uma Lua Nova, a Lua Nova é no signo de Gêmeos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da Lua Nova em Gêmeos, tá? Então, a gente começa já com tudo num novo ciclo. Lembrando também que Câncer é um signo cardinal. O que significa um signo cardinal? É um signo de inícios. Por quê? Porque é um signo que dá início a uma nova estação, ou seja, uma nova temporada. Então, gente, segue, bora o baile para novos inícios agora, tá? Então, vamos lá. Com a lua nova no signo de Gêmeos, que a gente começou a semana, começou no domingo, a gente vai pensar, plantar novas sementes. Em que sentido, Ellen? No sentido geminiano da coisa, tá? Esse é um ano que a gente tem as temporadas aí misturadas, tá? O Sol em Câncer com a Lua Nova em Gêmeos, tá? Então também misturado. Mas eu vou falar um pouquinho disso, que isso eu acho super legal, tá, gente? Das qualidades geminianas. Então, começar um novo estudo, os novos contatos, né? Ver as coisas de forma mais flexível, ser mais flexível, gente. Iniciar coisas de forma mais flexível, sabendo que existem dois lados da questão. Gêmeos tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, tá? Com as nossas ideias. Então, assim, a gente flexibilizar mesmo, porque tem pessoas que têm ideias diferentes das nossas. E não quer dizer que a nossa seja melhor do que a o outro, tá? Então, a gente saber ter essa flexibilidade de saber que essa opinião oposta muitas vezes pode fazer parte de uma sombra nossa, porque Gêmeos tem tudo a ver com a sombra. Ele é dual, tá? Então, a gente observar a forma como a gente pensa, a forma como a gente julga o outro, tudo a ver com Gêmeos, tá? De forma racional. A nossa fala, aquilo que a gente fala, preste atenção naquilo que você fala até pra você mesmo, né? Eu sou um bosta, eu sou isso, nada dá certo pra mim. Ai, não tenho dinheiro, eu não consigo dinheiro, eu sou um fracasso, etc e tal. Tem tudo a ver. Então, plante novas sementes, plante novas formas de pensar, novas formas de comunicar com você mesmo, novos contatos, tá? Amplie o seu conhecimento, busque respostas, seja mesmo curioso. Então, assim, tá, eu tenho esse problema, mas eu tô usando sempre a mesma... porque, assim, Gêmeos é flexível, tá? Não existe só um caminho. Então, assim, eu faço sempre do mesmo jeito, não dá certo. Tá, vamos usar até porque Mercúrio tá em Gêmeos. Vamos buscar um novo caminho aqui? Lua nova. Vamos ver se tá certo, né? Flexibilizar nesse sentido, ok? E a gente começar a entender que existem formas diferentes da gente pensar. E a gente ter essa flexibilidade de entender que o outro pode não gostar das coisas que a gente gosta, né? Pode não pensar da mesma forma que a gente, pode ter crenças diferentes de nós. Eu enrolei a língua. E eu sei que é difícil isso, porque a gente gosta de satisfazer o nosso ego, de achar que a gente tá certo. Mas Gêmeos vem falar sobre isso. E essa lua nova tem tudo a ver com essa mudança de paradigma, tudo bem? Então tá. Como falei, a gente tá com as temporadas misturadas e eu acho super interessante, porque assim, a gente começou uma lua nova num signo super racional, que é Gêmeos, voltado pro pensamento lógico, tá? E o Sol tá em Câncer, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com a nossa intuição. Já vou falar das qualidades cancerianas aqui. Então, a gente tem que encontrar aí um equilíbrio entre razão e emoção nessa temporada, gente. Que não vai ser muito fácil, tá? Câncer, como eu disse, é um signo lunar, né? Regido pela lua, é cardinal, então é o signo de novos inícios. Então, a gente tem aqui uma potência muito grande. Todos os signos cardinais têm essa potência da gente começar coisas novas, tá?
O símbolo dele é um caranguejo, isso tem muito a ver com a tipologia canceriana, vamos dizer assim, o caranguejo, tá? Vou falar as características luminosas e sombrias agora. O que câncer tem de luz, tá? Então, câncer tem a ver com acolhimento, com a gente acolher as nossas emoções e a do outro, tá? Então, você se acolhe, você não se acolhe? Como é que é esse negócio? É o cuidar e ser cuidado. Então, tem gente que sabe cuidar, mas não sabe ser cuidado, não permite. Mas tem gente que não sabe cuidar do outro. E câncer, ele, no lado luminoso, é aquele que sabe cuidar e ser cuidado, tá? A sensibilidade, a gente desenvolver uma sensibilidade. Numa sociedade que a sensibilidade foi deixada de lado, acho que é super legal. Agora, nesse momento do Sol em Câncer, a gente tem uma sensibilidade e uma empatia em relação ao outro, tá? Coisa que tá faltando muito no mundo, né? A intuição, tá? O signo de Câncer é extremamente intuitivo, ele saca aquilo que você não tá vendo, a lua, né? Mas, puta, meu feeling tá dizendo pra ir pra cá. Pede pra um canceriano explicar, né? Ou uma pessoa que tem muitos aspectos em câncer, né? Um ascendente ou vários planetas em câncer. Explicar o que ele tá sentindo, essa intuição. Ele não vai saber explicar, ele simplesmente sabe. Ele simplesmente sente e ele vai, tá? Então, tem a ver com os nossos aspectos instintivos e primitivos, tá? Então, Sol está focado nos nossos aspectos mais primitivos, lá da nossa infância, as nossas necessidades mais basais. Como ele é uma energia muito próxima da casa 4, que é o fundo do céu, ele tem a ver com a nossa base. Por isso que é um signo ligado à família, ligado à ancestralidade, ao passado. Tá? Mas principalmente nessa sustentação primal. Então, se você não teve uma boa base primária na sua infância, nas relações primais, pai, mãe, aquela família nuclear, tá? Pode gerar muitas dores, muita dificuldade de ter uma raiz sólida. O que é a casa 4, gente? É o fundo do céu, é lá embaixo. Tá? A gente fala que é a casa das raízes. Então, se você não tem uma raiz sólida e bem nutrida, não vai crescer. Então, o que a gente tem que focar agora com o Sol em Câncer? A nossa nutrição. Tá, eu não tive isso no passado, mas o que eu posso fazer agora? Tá? Já vou falar do lado sombrio de Câncer, porque a gente tem que evitar esse lado sombrio, tá? Por quê? O agora, tá, eu não fui nutrida nisso, então o que eu posso, como eu posso me nutrir? Como eu posso me dar suprir essa necessidade mais básica, mais basal do meu ser? Tá? Isso fala Sol em Câncer, isso é consciência, tá? Então, eu olhar para isso. É um signo ligado ao feminino, ao acolhimento, ao materno, coisa que tá faltando pra caramba, né, gente? A gente acolher a dor, a nossa própria dor, tem gente que se bate, né? Porque tá frágil, né? Aqui é um signo ligado à vulnerabilidade. A gente acolher a nossa vulnerabilidade, se permitir ser vulnerável, isso na luz, tá? Porque na sombra, Câncer é defensivo. Câncer pica, machuca o outro, porque tá doendo a vulnerabilidade dele. Mas a gente entender e a gente conseguir expressar tranquilamente a nossa vulnerabilidade. E acolher a nossa vulnerabilidade. Tem a ver com a casa, nosso lar, nossa casa, a nossa intimidade, aquilo que é íntimo para nós, pessoas íntimas, tudo que é íntimo. Tá com a nossa intimidade. Como você lida? Como você é quando você está na sua própria intimidade. Em termos coletivos, os temas em questão e os temas que vão estar à tona, né? Família, lar, pátria, tá? Vão estar muito em voga neste período. História. Tem tudo a ver com o passado, então tem a ver com a nossa história. Então, se o foco vai estar na nossa história, a gente resgata coisas da nossa história, como o povo, por exemplo. Acho que vale a pena, tá? A gente resgatar com o Sol em Câncer, como coletivo, por exemplo, o passado brasileiro, né? A gente dá muito valor ao estrangeiro, né? A cultura estrangeira, tudo que é estrangeiro. Por que a gente não resgata as coisas boas que nos deu esse chão, nos deu essa base,
É uma coisa pra gente refletir. E usar Mercúrio em Gêmeos, que Mercúrio tá em Gêmeos, pra gente ter essa curiosidade de pesquisar. Poxa, isso aqui era tão legal, né? Por que a gente não se reconecta com isso, que era positivo? Beleza? Tá? E deixa pra lá coisas que não tem a ver com a nossa natureza, né? Com a natureza. Por isso que eu falei, gente, eu vou falar do solstício de inverno, porque é o que a gente tá vivendo. Não vou olhar pro norte, não vou olhar pros Estados Unidos, tá? Então, e em termos pessoais, a gente olhar para nossa história, tá? Falei da casa 4, tem a ver com a lua, que é a nossa bagagem emocional, nossa bagagem familiar, a bagagem da nossa história. Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente olhar para nossa história no seguinte sentido. Se você não tivesse vivido o que você viveu no seu passado, você não estaria aqui. E você não seria quem você é hoje, tá? Então, é um momento muito legal da gente honrar a nossa história. Honrar, dizer muito obrigado, porque eu não teria os aprendizados e não seria quem eu sou hoje. Se você não gosta de quem você é hoje, você pode mudar, tá? Mas a história a gente não consegue mudar, foi o que aconteceu, mas a gente consegue ressignificar. Então é um ótimo período, Sol em Câncer, para fazer terapia, tá? Buscar psicoterapia, para você ressignificar esse passado. Não no sentido de ficar pegado, que esse é o sombra de Câncer, já falei aí já sobre isso, mas no sentido de ressignificar para o hoje, tá? E aproveite o Sol em Câncer com o Mercúrio em Gêmeos, que é super curioso, para você encontrar as respostas, né? Para você encontrar novas vias de mudança, né? Para você fazer diferente no hoje, você pensar diferente em relação ao seu passado. Seu passado não era só uma coisa única, tem coisa boa ali, ok? Vamos falar agora da sombra, gente. Sombra canceriana. Sombra do signo de Câncer. Apego ao passado. Como tem o lado positivo, tudo tem lado positivo e negativo, né, gente? Como tem o lado positivo do passado, da nossa história, dessa honra aos nossos ancestrais, essa honra à nossa pátria, a honra à nossa história, por mais que ela tenha sido dolorosa, também tem o apego. Então pode ser de duas vias, o apego às dores, às mágoas em relação à família, em relação ao seu passado, né? Tem gente que chega na terapia e fica anos falando mal do pai e da mãe, porque eu sofro isso por causa do meu pai e da minha mãe. Não, gente, agora é hora de olhar e falar assim, tá, mas foi isso. Como que eu posso, né? O que me trouxe isso? Para que serviu isso? Acho que cabe a pergunta do para quê. Para que tudo isso me aconteceu? Para onde pode me levar? Ok. Então, a gente deixar as mágoas, as dores para trás. Câncer é um signo associado à depressão e melancolia. Então, a gente entender o seguinte, tá? Esse é um signo que é muito voltado para depressão e melancolia. A gente entender que se você entrar num processo de depressão nesse momento, ele não ser tão ruim quanto você pensa. Cuidado só para não ficar apegado a essa melancolia, tá? Porque a depressão pode ser um momento de você se voltar para dentro de si, para resgatar coisas que você deixou para trás, tá? E a gente pode também ficar apegado ao tempo passado que foi muito bom. Então, o presente tá horrível. Bom era no passado, né? Isso também não leva a lugar nenhum. Você fica andando em círculo igual caranguejo. Nunca sai do lugar, né? Porque o caranguejo, ele vai de lado, que é o símbolo de Câncer. Deixa eu ver se esse terreno aqui é seguro. Eu dou um passinho, tá? Tem o lado positivo disso? Tem, ele não se joga que nem doido, né? Não é a Áries que se joga que nem doido numa situação, ele vai ver se o terreno é seguro. Isso é legal de a gente aprender, se você é muito impulsivo, tá? Agora, você pode ficar dando volta e não sair do lugar, tá? Tem esse aspecto negativo. Então, a gente ressignificar isso também, tá? Foi bom no passado, agora é ruim, o que eu posso fazer para me melhorar? Pegar coisas que eu aprendi no passado, que foram positivas e usar agora. Use o Mercúrio em Gêmeos, gente, tá? Manipulação, tá? Uma das sombras cancerianas é a manipulação. Eu não consegui do meu jeito, né? Não consegui, então vou dar meu jeitinho de manipular a pessoa. Cuidado com essa manipulação emocional, tá? Fique consciente da forma que você manipula. Todos nós podemos manipular, tá? Então, cuidado com isso, com a manipulação. Câncer é defendido.
Então, muitas vezes, o câncer, pessoas com muitos aspectos em câncer se defendem do novo, de novas pessoas, porque ou se sentem muito vulneráveis, foram muito machucados. Momento de olhar para essas dores, né? Por que você é tão defendido em relação a pessoas, em relação ao amor? Uma das coisas que câncer precisa desenvolver, e nós precisamos também, porque agora o sol vai estar em câncer, são vínculos nutritivos. Tá? Isso pode ser num casamento, numa relação afetiva, etc e tal, na amizade, com a família, vínculos nutritivos. Tá? E a gente aproveitar ter uma energia aqui um pouco tensa, mas que também serve pra gente romper com padrões e relações que não servem mais, que eu já vou falar já sobre isso. Então, a gente usar essa força para a gente vencer nossas dores, ser menos defendido, se abrindo aos poucos, mas também não se abrir tanto, porque câncer primeiro vai ver se o terreno é seguro, e acho que tá certo, tem que ter um pouquinho de equilíbrio, óbvio, tá? E também a gente aprender a honrar a nossa história, o nosso passado, e usar isso como força, e não como vítima, tá? Que isso é clássico também, essa história de câncer se fazer de vítima. Porque meu pai, porque minha mãe, tá? É excelente momento de começar a psicoterapia, tá, gente? Bom, mas a gente vai começar essa temporada aqui com sextil Júpiter-Saturno, né? Júpiter no signo de Touro, Saturno retrógrado em Peixes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de Saturno retrógrado em Peixes, né? Olha que legal, gente, é o momento da gente. Saturno pede revisão das nossas estruturas, dos nossos sonhos, estruturas, trabalho, carreira, família, casamento, tá? São estruturas básicas nossas. Materialização dos nossos sonhos, voltar a revisar nossa saúde mental, nossa saúde física e psíquica, né? Responsabilidades afetivas, etc e tal. Mas com Júpiter aqui, a gente consegue fazer isso com otimismo, não com pessimismo clássico de Saturno, tá? Então ele vem trazer um otimismo, e quem conseguir revisar isso, conseguir olhar, Júpiter vai fazer assim, ó, puf, vai dar bom, tá? Agora eu quero falar aqui de um aspecto tenso, que começa dia 23, vai até mais ou menos o dia 28. Eu acho que a gente já tá sentindo um pouco desse aspecto, tá? Que é Marte quadratura Urano. Marte em Leão, Urano em Touro. Esse é um aspecto muito tenso, tá, gente? É uma quadratura, é tensa, mas toda quadratura, ela gera angústia, ela gera tensão para que a gente mude, tá? Vamos lá. A gente pode ter brigas, guerras, violência, a gente já tá vendo alguns aspectos disso acontecendo, tá? Por exemplo, na escola no Paraná, né? Muito em nome de uma vaidade leonina, um orgulho leonino, uma vontade de impor a sua identidade leonino, tá? Porque Marte em Leão fala eu também tenho um vídeo sobre Marte em Leão aqui, fala da gente lutar pra gente colocar a nossa identidade, a nossa marca no mundo. Mas com Urano o negócio assim pega fogo. E Urano, ele é frio, tá? Urano não é nhenhenhen, não é câncer, não é lua. Urano é frio. Então muitas pessoas podem ter atitudes bélicas, violentas e não ter empatia nenhuma. Urano também fala de imprevistos, de situações inesperadas. Então, cuidado, gente, com esse período, com acidentes, por exemplo, tá? Pessoas que têm aspectos importantes em Touro, aspectos importantes em Leão, tá? Essa é uma marca clássica de acidentes, tá? Principalmente ligados à velocidade. Marte e Urano tem tudo a ver com velocidade, tá? Eles são rápidos. Então, cuidado com essa violência, cuidado com essa briga em nome de orgulho. Isso também pode acontecer no campo pessoal, tá? Urano traz esse caráter de inesperado, então controle aí o leão, tá? Então, se a gente tomar consciência, porque tudo que acontece, mesmo que seja tenso, difícil, é pra gente tomar consciência, a gente agir de forma consciente. Lógico que Urano é difícil, porque Urano é assim, ó, pum, quando você vê já aconteceu. Mas é importante que a gente observe o seguinte, vamos usar isso como lição. Urano, ele rompe, ok? Rompe. Urano ligado para o futuro,
ok? Então a gente tem o Sol em Câncer aí, olhando, focando no passado, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, futuro? Não, super. Então você pode lutar, se colocar, porque Marte tem muito a ver com ação, com se colocar. Não precisa ser agressivo, não precisa surtar, né? Mas você se colocar e lutar por aquilo que te aprisiona. Padrões do passado que te aprisionaram até agora. Leão tem tudo a ver com a identidade, lutar para você ser quem você é. Sai do armário, né? Se Marte e Urano pode ajudar você a sair do armário, eu sou assim, olha, e tomar posse disso, tá? Agir em prol dos nossos sonhos, daquilo que a gente gosta, daquilo que dá paixão. Tem tudo a ver com paixão aqui, Leão. E Urano em Touro também tem a ver com as questões afetivas, porque Touro é regido por Vênus. Então, situações ligadas a dinheiro que te aprisionam, relacionamentos que te aprisionam, tá? É lutar por essa libertação, essa liberdade, tudo a ver com Urano. Liberdade para você ser quem você é, tá? Então, assim, a gente pode ter o seguinte aqui, né? Essa luta consciente, tá? Porque Urano tem a ver com rebeldia, você se rebelar, mas de forma consciente, sabendo por que você tá se rebelando, senão você vira o rebelde sem causa. Então você vai ver um monte de rebelde aí, porque estão brigando, por quê? Porque sim, porque eu quero ser rebelde, tá? Isso tem muito a ver com quadratura Marte-Urano, essa rebeldia sem causa, tá? Marte-Urano gosta de chocar, de impor sua vontade, então assim, né, é trabalhar no sentido de eu não preciso chocar para impor quem eu, para colocar quem eu sou, não preciso impor nada, eu sou o que sou, tá? Toda quadratura traz um incômodo, faz a gente sair do lugar comum, toda quadratura faz a gente sair da zona de conforto, ela é difícil, ela é dolorosa, mas se a gente souber lidar com esse incômodo, a gente pode romper com muita coisa, tá? Se não, Urano vai trazer situações inesperadas, né? E podem ser boas ou ruins, como no caso da quadratura, eu nunca acho que é bom, tá? A não ser que você comece a tomar consciência. Agora vamos ao solstício. Pois bem, gente, tudo isso marcando o solstício amanhã de inverno, né? Que acho que na mitologia celta se chama Yule, né? O que é um solstício, gente? Bom, primeiro, que tem a ver com o eixo da Terra, tá? Então, por exemplo, agora o hemisfério norte tá recebendo mais luz solar, então os dias são mais, ao verão lá, né? Então os dias são mais longos e as noites mais curtas. E aqui no hemisfério sul, as noites são mais longas e os dias mais curtos, tá? E mais gelado. Mas, simbolicamente, o solstício, ele tem a ver com o rito de passagem, tá? É uma passagem. A gente vai viver agora uma outra situação, tá? É um novo ciclo, tá? Como é solstício de inverno, tem muito a ver, e estamos aí com o Sol em Câncer junto, tem a ver com o momento de reflexão, de voltar para sua intimidade, para sua alma, para dentro de você, tá? Momento de recolhimento, introspecção. A gente vai passar maior tempo na escuridão agora do que realmente na luz, tá? Então vamos aproveitar esse solzinho básico em Câncer. É a gente ir no âmago da nossa alma. Câncer tem tudo a ver com a alma, né? Fazer mudanças, ressignificar as questões da nossa alma, conversar com a nossa alma, tá? Olhar para as nossas feridas mais obscuras, mais profundas, que às vezes a gente nem lembrava delas, dessas feridas, esses desafios, né? A gente acessar essa memória que tem tudo a ver com Câncer, mas não para ficar preso, tá, gente? Senão vocês vão ficar que nem Perséfone presa no Hades, tá? Se alimentando da semente lá, como que chama? Da romã, né? Se nutrindo de dor. Então, é para transformar, não é para ficar lá, tá? Então, a gente vai ter aqui um ápice. Na verdade, o ápice, ele acontece quando tiver o Sol em Leão, tá? Que aí fixa a estação, é o ápice. Mas a gente tá começando, então, pá, vem com uma energia muito forte, né? Dessa escuridão, deste momento
de olhar para a alma, né? E se acolher, gente. Porque as dores podem vir à tona se você estiver disposto a encarar essa descida, fala descida aos infernos, arquetípica, é bem isso, tá? Se você é disposto, é momento de começar a acolher essas dores aí, tá? E a gente tem que lembrar que é o seguinte, depois da lua, depois da noite escura da alma, sempre vem um novo dia, tá? E conforme a gente faz esse movimento consciente, a gente começa a ver devagarzinho a luz do sol, tá? Então é o seguinte, para cada dia que vai passar, a gente vai dar um passo para superar as nossas escuridões e para clarear esses processos, ok? Então, um ótimo momento para a gente iniciar um processo de psicoterapia ou qualquer coisa que esteja ligada ao autoconhecimento. A gente acessar essas feridas mais profundas, essas dores mais profundas. Momento de ouvir a intuição e acolher essa intuição, tá, gente? Eu escutei minha intuição, mas eu não vou seguir não, porque eu tenho medo, né? Momento de olhar para medos, tá? Tem tudo a ver com essas sombras que vêm com o solstício de inverno. Sombrio, o medo, os fantasmas. Momento onde os fantasmas vêm à tona, tá? Esses fantasmas que estavam lá, então pode aparecer num sonho, tá? Outra coisa, momento é bom para meditação também, fazer meditações, né? Se tornar mais introspectivo e estar com pessoas íntimas, estar com pessoas que a gente ama, estabelecer melhor os nossos vínculos e autocuidado, né? O inverno também pede isso, né, gente? Autocuidado, a gente cuidar da nossa pele, fica mais seca, né? Cuidar da saúde, porque o inverno a gente pode ter aí gripes, resfriados, etc e tal, e outras coisas, né? Tomar bastante água, porque a gente esquece de tomar água. Esse autocuidado nutritivo mesmo do corpo, não só da alma, né, mas também do corpo, é bastante importante aqui nesse período. Bom, minha gente, eu vou ficar por aqui, porque o vídeo tá bastante extenso. Eu agradeço vocês terem me ouvido. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá? Compartilha aí para os cancerianos, que desde já estou dando meu parabéns a vocês. E durante, ao longo do período canceriano, aí da temporada canceriana, eu vou dando mais dicas, falando de aspectos que vão se formando no céu. E até o próximo vídeo, gente!